aqui em Porto Velho, Rondônia. Bem, o pessoal costuma confundir aqui com Amazonas, literalmente, porque a gente está do lado aqui, né? Mas pertinho do Acre, Rio Branco, mas uma cidadezinha pequenininha, meio aberta, mas um lugarzinho bom. Gostei, eu comecei a escrever, não publicando, mas escrevendo, por escrever, acho que foi os meus 13 anos, 14, e era uma coisa bem pequena, né? Era só uma narrativa, diálogo por diálogo. Na época eu lembro que era a febre do momento, era o tal do Crepúsculo, né? Eu adorava escrever história de vampiro para tudo quanto é lado. Aí eu escrevi um pouco nessa vibe. Eu tinha uma paixão enorme pelo Senhor dos Anéis, o Hobbit, mas eu nunca li as histórias do Tolkien, eu não conhecia nenhum escritor. Para mim, a ideia de uma história era apenas o cinema. Eu me baseava apenas no que eu via, ao invés do que eu lia. Então, quando eu comecei a assistir o seu curso, Lucas, eu até queria falar isso para você, eu passei a ler um pouco mais do que assistir mais. Eu ainda assisto muito, eu sou apaixonado por filmes, sempre você, mas é uma coisa muito diferente quando você começa a ler as coisas. Você lê no sentido verbal e visual também. Você pensa, nossa, como é que eu escreveria esse cachorro andando, essas pessoas conversando, se eu estivesse escrevendo ela ao invés de filmar. Porque as pessoas falam uma coisa, mas dentro delas elas pensam coisas diferentes. E às vezes você não consegue gravar isso, mas consegue transmitir através das falas. Muitas vezes as pessoas confundem, dizem que qualquer um pode escrever. E é certo, é verdade. Qualquer um escreve uma linha, um parágrafo, mas uma coisa bem diferente é você estruturar uma história, saber o que é uma história, um conflito, para que serve um personagem, se um personagem pode ter uma máscara só, se ele vai ser bonzinho o tempo inteiro. Técnica, basicamente você saber o que você está lidando com aquilo. É que nem tem uma parte do curso que você simboliza a história como uma construção de uma pizza, né? Você ter essa parte interessante, você saber estruturar por temas, que público você quer alcançar com a sua história, que essa é uma coisa ainda mais difícil também. Tem um público-alvo que você quer pegar, se é infantil, se é adulto, o tema, o gênero. Consegui achar o seu curso. Se eu não me engano, as pessoas mandavam comentários, perguntas para você, estava lá nos comentários no seu site, você respondia. Eu lembro de até mandar um para você, você me respondeu depois, eu vi que o seu conteúdo era pago. Eu já fiquei um pé atrás assim, nossa, um conteúdo pago na internet, porque eu nunca tinha feito, né, um curso online. E às vezes, não sei se isso é uma coisa muito mútua, mas a gente fica com o pé atrás, às vezes, por não conhecer a pessoa. Uma coisa você tá ali com a pessoa na frente, né? E outra coisa você vê a pessoa virtualmente. Então, eu fiquei um pouco com o pé atrás disso. Mas vendo os vídeos dos depoimentos que as pessoas mostravam, o preço acessível, as coisas que você distribuía grátis no seu site também, isso é uma coisa muito boa, os seus PDFs que você distribui, você comenta, você está lá no Facebook diariamente, responde as pessoas, fui lá e, quer saber, eu gosto disso, seja o que Deus quiser, eu vou lá e fiz. Te conheci no YouTube e na internet, basicamente. Eu tinha uma paixão, ainda tenho uma paixão por música também, nasceu bem antes da escrita e essa questão que você levanta ao longo do seu curso da técnica, não só da técnica como da observação, acho que eu resumiria o seu curso como uma observação, na verdade, porque você aprende a observar as coisas de uma maneira que você não está acostumado, uma maneira que você não imaginava que podia acontecer. Então, não só no campo da escrita, como na música também, eu percebi que melhorou porque você aprende a observar as coisas de uma maneira diferente, que existem técnicas que você pode usar, que não é só técnica, também você precisa, às vezes, controlar aquela sua obsessão por criatividade, aquela coisa, meu Deus, eu tenho uma ideia genial, eu vou começar a escrever, você acaba empurrando tudo com a barriga ao invés de você separar um tempo para planejar. Eu acho que melhorou a minha forma de ver o mundo, assim, é sério, uma coisa bem interessante. Você aprende a observar a vida de uma maneira muito diferente. O seu curso é dividido por temas, né? Você tem personagens, a mais assim profunda, não é, que eu percebi foi dos 48 passos que você esmiuçou basicamente ali e que eu tive que tomar uma decisão porque eu sabia que eu não ia aprender só vendo o seu vídeo. Eu precisava escrever no papel direitinho, não só esmiuçar como você falou, mas escrever os passos no papel mesmo, porque assim a gente aprende. Peguei os 48 passos, tudo, comecei a passar para o papel, depois eu fui
pensando, imaginando como seria cada passo. Você aprende a errar ali escrevendo. Depois, lá na frente, você vai revisar tudo de novo. Então, um curso a gente aprende a basicamente escrever por escrever, com técnica, mas escrevendo da forma como você pode. Depois, você já tem a consciência de que depois, lá na frente, você vai detalhar, lapidar, ver o que funciona aqui, não, se o tema é bom, se a conflito eu preciso melhorar. Você aprende a ter consciência. Tipo, se você, o que está assistindo agora, for no YouTube e colocar a jornada do herói, o máximo, não é, que vai aparecer são outras pessoas pegando o mínimo possível. Você tem mundo comum, convite à aventura, só isso, uns detalhes pequenos, mas só isso, mundo comum, convite à aventura, recurso ao chamado, encontro com o mentor, travessia do limiar, portal, mas é muito pequeno. Você tem uma noção, é como você sonhar por alguns minutos. Uma coisa é você ter aquela ideia pequena, que ainda assim tem gente que consegue, tem gente que eu não sei como que pega aquele pouquinho só vendo e consegue trabalhar direitinho, mas e outra coisa é você vê aquilo muito esmiuçado, dá até medo quando você vê aquela coisa gigante assim, nossa, é tudo isso que tem dentro de uma história, porque você lendo ali é diferente, parece que tá tudo bom, uma coisa bem simples, até no filme, mas outra coisa você vê por trás. É muita coisa que você vê, que você lê, que foge só de um simples mundo comum ali com o herói na vida pacata dele, sabendo que ele podia estar fazendo uma coisa maior, mas ele não faz, ou no final, quando ele precisa morrer para ressurgir depois. Antes do mundo comum tem a antecipação, onde você mostra uma faísca do problema. Inclusive, muitos filmes, vários, têm essa questão. O Hobbit, O Senhor dos Anéis, Harry Potter, qualquer filme bom tem essa faísca que te acende assim, te fisga. Opa, fica aí, que eu vou te mostrar uma coisa melhor no final. Então é questão da estrutura, você esmiuça, você amplia a coisa que você normalmente veria de uma forma menor. Vale a pena a pessoa tirar um dinheirinho para ter um conhecimento desse, mesmo que ela não se imagine como escritor publicando best-sellers da vida, acho que esse conhecimento que você passa foge de uma simples jornada de escrita. A pessoa aprende outras coisas além disso. Ela aprende a viver, aprende a observar as coisas diferentes. Vale a pena, assim. Se a pessoa quiser ter essa visão geral, acho que valeria a pena, assim.